Você é feliz? O que é felicidade para você? São perguntas que podem ocorrer todos os dias, mas hoje especialmente é um dia propício para se refletir sobre isso. 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. A data tem o objetivo de promover a felicidade e a alegria entre os povos do mundo, evitando os conflitos e guerras sociais, étnicas ou qualquer tipo de comportamento que ponha em risco a paz e o bem-estar das sociedades. E para conversar sobre esse assunto, direito à felicidade, está aqui no estúdio o advogado Saul Torim. Obrigada, doutor, pela participação. Boa tarde. Bom, vamos começar explicando por que no ordenamento jurídico de vários países do mundo o direito à felicidade se tornou uma constante. Acho que é histórica a máxima de que as pessoas tentam sempre escapar da dor e do sofrimento e guiar suas escolhas em busca do que é a felicidade para elas. Isso aparece em documentos como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, passando pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e culminando em constituições, como por exemplo a do Japão ou a da Coreia do Sul. De alguma maneira se entendeu que esse valor, essa emoção, a felicidade, ela é fundamental à maioria dos povos. Quais os países, a senhora já disse, são só esses dois que colocaram direito à felicidade na Constituição ou existem outros? Temos outros. Temos, notadamente, depois da colonização, vários países do continente africano, por exemplo. Vamos ilustrar com a Nigéria, o maior deles, o gigante que é a Nigéria, que colocou a felicidade como um vetor limitador do avanço do capitalismo. Já é uma temática diferente. Países machucados pela colonização e pelo modelo global de escravidão do passado, entendem-se como democracias capitalistas, mas com um fator de limitação. O capitalismo vai até o ponto em que passa a destruir a felicidade do outro. Ali é um fator limitador. Bom, a felicidade está ali literalmente, o direito à felicidade na Constituição do Japão, por exemplo. Na Constituição do Brasil, consta? Nós não temos a palavra felicidade, mas temos várias vezes a palavra bem-estar. Como também temos um compromisso com a qualidade de vida. Esse bem-estar objetivo, ele se traduz no fato de você ter água, de você ter um medicamento, de você ter uma sala refrigerada. São coisas tangíveis, mas há uma dimensão subjetiva do bem-estar. E para mim, intérprete, essa dimensão subjetiva do bem-estar é a felicidade. Bom, se é subjetivo, é como o senhor disse, né? Como se aplica a prática jurídica, já que ela é um texto ali interpretativo, mas objetivo sobre um determinado assunto? Como conciliar, né, esse subjetivo com o objetivo da prática jurídica? Que eu acho que é impossível nós termos a felicidade assegurada por decreto. E seria autoritário o Estado estipular o que é felicidade. Cada um tem a sua própria forma de enxergar a felicidade e tem o direito de buscá-la desde que nesse projeto não se destrua a dignidade de ninguém. Um exemplo que eu te coloco, um exemplo cotidiano, é de uma jovem do estado de Goiás, que se chamava Raimunda e que era vítima desde toda a sua infância, passando pela adolescência, de uma velha piada machista brasileira quando alguém se diz que seu nome é Raimunda. Ela então vai até o cartório, pede a retificação do nome e a lei veda. Judicializa a questão. E aquela dor, aquele sofrimento, aquele constrangimento qual ela se disse vítima durante boa parte de sua vida, é levado em consideração. E em nome do direito à felicidade, ou à busca da felicidade, conectado com a dignidade, dá-se autorização para que aquela jovem Raimunda mude o seu nome. Quer dizer, para outra pessoa pode ser que esse nome não interfira em nada, nem as brincadeiras feitas, mas é uma questão subjetiva porque para ela fazia diferença muito grande, né? E é algo super teórico, eu concordo, de matriz filosófica, difícil da gente lidar, ele de repente se vê concretizado na vida comum de uma mulher corajosa que se fez ouvir e conseguiu assegurar um direito que para ela era fundamental. Além desse exemplo prático, né, que o senhor acaba de dar aqui, de que forma no Brasil o direito à felicidade é concretizado? Quais outros exemplos práticos? Vamos imaginar, nós temos uma parte ligada às políticas públicas, verbas da saúde que são dirigidas para remédios, medicamento, hospital, médicos, enfermeiras, e de repente alguém levanta a mão e diz, essas verbas vão ser agora concretizadas na construção de parques, para que as famílias tenham lazer, para que as crianças tenham lugar para brincar, para que as pessoas estejam juntas, praticando atividades físicas, esportes, enfim. Aqui uma dimensão diferente do direito à saúde, conectada com a ideia de bem-estar. E mais do que isso,
No caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nós temos o caso célebre, que reconheceu as chamadas uniões homoafetivas. E ali houve o voto do ministro Celso de Mello introduzindo explicitamente esse direito à busca da felicidade, associando ele aqui à liberdade. Tá ótimo, esse assunto muito interessante. A gente vai voltar nele no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Agradeço. Bom, nós estamos de volta com o Jornal da Justiça e voltamos a falar com o advogado Saul Tourinho, que hoje conversa conosco a respeito do direito à felicidade. O senhor estava dizendo no bloco anterior, dando um exemplo prático aí, né, da união homoafetiva, que foi aprovada no Supremo, e com esse argumento do direito à felicidade, né? Existem outras decisões do Supremo que usaram como base esse direito à felicidade? Sim, temos. Essa temática começa, de alguma maneira, a realçar um compromisso muito grande do tribunal em relação aos chamados direitos fundamentais. Nós temos um caso de relatoria do ministro Luiz Fux, que tratou das tatuagens como um impedimento para a pessoa prestar determinados concursos públicos e baniu esses impedimentos. Lá, o ministro Luiz Fux associa, mais uma vez, a ideia de liberdade aqui, de expressão do ser humano, ainda que por meio de tatuagens, a esse ideal de felicidade. Um outro caso mais recente, cuja ideia de felicidade apareceu mais uma vez pelo ministro Celso de Mello, foi o caso que tratou da chamada multiparentalidade, um tema fundamental na discussão sobre os direitos de família atualmente. É aquela ideia, Érica, de que nós temos muito no Brasil. A pessoa que, por limitações normalmente financeiras, ela é dada quando o bebezinho a uma outra família, ela é criada naquela outra família, às vezes são tios, às vezes são vizinhos, e depois ela é apresentada à mãe ou ao pai biológico. E quando você pergunta a ela, diz, olha, quem são seus pais? Quantos pais vocês têm? A pessoa responde, os dois são meus pais ou as duas são minhas mães. O Supremo reconheceu isso e no voto do ministro Celso de Mello, mais uma vez, o direito à felicidade apareceu. Bom, já que esse direito à felicidade é tão usado aí nas decisões judiciais, inclusive na Suprema Corte, né, do país, no Supremo Tribunal Federal, os legisladores já não deveriam ter trabalhado num texto de uma emenda à Constituição, já que o direito à felicidade consta, por exemplo, textualmente lá da Constituição do Japão, por exemplo. Érica, nós temos propostas. Uma proposta que eu acho que foi a que mais se notabilizou, não é a única, mas é a que mais se notabilizou, é a proposta do senador Cristóvão Buarque, que insere no artigo 6º da Constituição Federal, que trata dos chamados direitos sociais, a expressão felicidade ou a busca da felicidade. Inicialmente, eu acho que a comunidade não recebeu bem, porque pareceu algo caricato, pareceu uma coisa impossível. Mas à medida que essa discussão ela começa a ganhar mais densidade e que órgãos importantes, como por exemplo a ONU, que foi quem estabeleceu esse Dia Internacional da Felicidade, começa a exigir que os estados se dediquem ao bem-estar das pessoas, se dediquem ao que faz verdadeiramente as pessoas felizes, eu penso haver mais espaço atualmente para a aprovação de um texto desse, que deixaria esse tema, passaria a tratar esse tema não simplesmente como algo cuja deferência vem dos tribunais, mas algo cuja deferência vem direta e explicitamente da Constituição. A sua tese, por exemplo, sobre direito à felicidade, provocou algum tipo de reação, espanto no mundo político? Sim, tanto no mundo político, mesmo no mundo acadêmico, houve, claro, alguma hesitação. A ideia primeira é que o tema ele é muito complexo e que é difícil abranger todas as nuances que a ideia de felicidade traz, o que eu não nego. Mas para o pesquisador, o deleite de se dedicar a algum tema vem exatamente da complexidade dele. Se cada tema que apareça na nossa comunidade, que for complexo, ou difícil, ou complicado, o pesquisador abandoná-lo, nós estamos em maus lençóis. Então eu encarei essa responsabilidade e dei o máximo de mim. E alguma coisa eu entreguei à comunidade. Eu sou feliz por isso. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui de hoje sobre o direito à felicidade, qual a consequência prática para o cidadão desse direito do acesso à felicidade? De alguma forma, o cidadão, isso é uma refundação da ética social. As pessoas, notadamente no Brasil, passam a romper com a ideia de que nasceram para sofrer, de que nasceram para sentir dor, de que nasceram condenadas. Não! Elas nasceram para serem felizes e, a partir disso, elas podem requerer não só do judiciário, mas das autoridades, dos formuladores de políticas públicas, do legislativo, meios para concretizar esse ideal. Isso, de alguma maneira, tanto do ponto de vista da política pública, muda muito, porque refunda uma forma de encarar a própria vida, e do ponto de vista judicial, permite que outros direitos fundamentais,
liberdade, direitos sociais, eles passem a ser implementados associados a uma vida elevada. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Saulo Tourinho, que hoje conversou com a gente a respeito do direito à felicidade que todo mundo tem, né, doutor? Você e eu também. Todo mundo. Obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada.